Olá, meus amigos! Eu sou o Dr. Guilherme Almeida e estamos aqui para o Papo Medicode, aquele papo super legal, descontraído, sobre um tema importante, relevante da prática médica que temos todas as semanas. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Papo Medicode, vocês estarão ajudando aí a gente a dar continuidade no trabalho. E se gostar, dá aquela curtida também. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mais um tema relevante direcionado à minha área, que é a endocrinologia. Entretanto, esse tema é super importante para praticamente todas as especialidades. Qual o tema que eu estou falando para vocês? Estou falando de hipotiroidismo. Hipotiroidismo, super importante aí na geriatria, na pediatria, na clínica médica, dentro das suas especialidades. Existem pacientes cirúrgicos, né, diretamente ligados a essa questão da tireoide. As gestantes também, a ginecologia obstetrícia, também tem fatores muito relevantes. Então, assim, o tema hipotiroidismo, ele é um tema super interessante para todas as especialidades médicas. Então, até para a gente começar, né, vamos falar um pouquinho sobre a tireoide. A tireoide, né, é uma glândula em forma de escudo oblongo, né? Justamente como eram utilizados os escudos dos antigos gregos, né? Com aquela curvinha em cima, que era o local para passar a espada e passar a lança, né? Ele tem mais ou menos a forma de uma borboleta, tem em torno aí de 4 centímetros de altura, fica aqui entre a cartilagem tireoide e o manúbrio external, bem centralizada, né? Pesa aí os seus 20 gramas, aí, um pouquinho mais, 20 a 40 gramas, e é uma glândula super importante, porque ela é a responsável pela produção do hormônio tiroidiano. O hormônio tiroidiano, ele basicamente tem uma função no metabolismo celular, acelerando o metabolismo celular, acelerando a divisão celular, a produção de energia, né, o funcionamento dessas células. Ela é um hormônio, eles são os hormônios extremamente importantes para o funcionamento do organismo na sua devida cadência, na sua devida velocidade. Esses hormônios são produzidos mais ou menos da seguinte forma: o hipotálamo produz um hormônio chamado TRH, né, que é um hormônio que estimula a glândula hipófise, uma glândula do tamanho de um carocinho de feijão, que fica aqui exatamente nessa região atrás, né? E a hipófise produz basicamente 5 grupos de hormônio. O TSH, que é produzido como hormônio estimulador da tireoide para a produção dos hormônios tiroidianos, estimulado pelo TRH, e tem outros hormônios como as gonadotrofinas, FSH, LH, a prolactina e o ACTH para estímulo à produção do cortisol, além do hormônio de crescimento GH. Bom, o TSH, por sua vez, vai estimular a glândula tireoide a produzir seus 2 hormônios tiroidianos. O hormônio T4, que é produzido de uma forma mais maciça, 10 vezes em relação ao hormônio que nós chamamos de hormônio ativo, o T3. O T4 é convertido em T3 através da enzima desiodase. E o T3 tem a sua grande potência, tem a sua ação plena no estímulo ao metabolismo através do receptor retinóide intracelular, né? O receptor que vai finalmente modular os genes pela ativação através do hormônio tiroidiano T3. Bom, em relação ao hipotiroidismo, quando que ele acontece, né? O hipotiroidismo, logicamente, ele acontece quando há uma redução nessa produção de hormônios tiroidianos ou há alguma alteração em relação ao seu funcionamento, a sua interação com o receptor e a consequência genética e celular advinda do hormônio tiroidiano. Ou a tireoide está produzindo pouco hormônio ou esse hormônio não está agindo como deveria. E com base nisso, né, nós podemos citar as diversas causas do hipotiroidismo. Entre a causa principal está a causa autoimune, né, a tireoidite de Hashimoto. Tireoidite de Hashimoto,
que é uma inflamação da tireoide provocada tanto por reações imunológicas celulares, invasão linfocitária daquela glândula tireoide, quanto pela produção de autoanticorpos. O que se sobressai mais é o anticorpo antitireoperoxidase, o anti-TPO, né? Existem outros hormônios, como o antitireoglobulina, o TRAB bloqueador, que tem um papel menos fundamental do que o anti-TPO na fisiopatologia dessa doença. A tireoidite de Hashimoto é disparada a principal causa, né? Vemos aí que em algumas populações 1,3%, chegando até 6% da população apresenta tireoidite de Hashimoto. E é uma doença muito mais frequente em mulheres do que homens, né? É 10 a 15 vezes mais frequente em mulheres do que homens, né? Como o segundo colocado aí, nós temos o bócio endêmico, né? O bócio endêmico, que é a deficiência de iodo, que acontece sobretudo em áreas montanhosas, áreas de baixa pluviosidade e mais afastadas do mar, porque principalmente os frutos do mar são ricos em iodo dietético, né? Então, locais mais montanhosos, com pluviosidade menor, tem essa questão do bócio endêmico. A gente ainda vê bócio endêmico aí no interior da África, né, em alguns países asiáticos no seu interior. No Brasil, né, a gente acabou que resolveu grande parte do bócio endêmico adicionando o iodo ao sal de cozinha, né? Todo mundo usa sal de cozinha e esse sal é iodado e ele já consegue complementar as nossas necessidades nutricionais, mesmo em regiões do Brasil montanhosas e afastadas do litoral, com menor consumo aí de frutos do mar. Temos também as causas medicamentosas, a citar aí o lítio, utilizado aí no transtorno bipolar como estabilizador do humor, cursa com hipotiroidismo, a amiodarona, utilizada em arritmias cardíacas, pode provocar tanto hipotiroidismo, né, por tiroidites e destruindo a glândula tireoide, uma fase de hipertiroidismo inicial, seguido de uma fase de hipotiroidismo. O interferon, que era muito utilizado no tratamento da hepatite C, das hepatites virais, é ainda utilizado no tratamento de algumas infecções virais e no tratamento de algumas neoplasias. As digenesias congênitas, muitos pacientes pediátricos, né, nascem aí com alterações na formação da glândula e, por consequência, o hipotiroidismo congênito, que também, às vezes, é chamado de cretinismo, um nome cada vez mais abandonado dentro da medicina. Procedimentos cirúrgicos, como causas iatrogênicas, como a radioiodoterapia, para tratamento de câncer de tireoide, por exemplo, de nódulos tóxicos, ou a tiroidectomia. Muitos pacientes pós-tiroidectomia total vão aos nossos consultórios para tratamento do hipotiroidismo, ou pacientes que passaram por radioterapia na região do pescoço. Cito ainda as doenças infiltrativas, né? Sarcoidose, amiloidose e também as doenças hipofisárias, destruição da hipófise, apoplexia hipofisária, tumores hipofisários destruindo a hipófise, né? Ou hipofisectomias, e pacientes com doenças hipotalâmicas também acabam cursando com o nosso querido hipotiroidismo dentro da endocrinologia. O que eu posso falar um pouco a mais para vocês, né, sobre o hipotiroidismo? O quadro clínico do hipotiroidismo ele é um quadro muito rico, né? Eu costumo dizer que os pacientes com as queixas de hipotiroidismo podem ter várias coisas, inclusive hipotiroidismo, e que a gente só vai acabar confirmando esse hipotiroidismo clínico através dos exames laboratoriais, como avaliação de TSH, T4 livre e dos anticorpos como anti-TPO. O quadro clínico pode variar desde cabelos ressecados, quebradiço, queda de cabelo, redução da temperatura corporal, redução da sudorese, edema peripalpebral, o facies, né? O facies do hipotiroidismo, aquele facies demenciado. A hipercarotenemia, a pele tem uma tendência a ter uma cor mais alaranjada, macroglossia, bradicardia, bradisfigmia, hipotensão, muitas vezes uma
pressão arterial convergente, redução do pulso, mixedema, né, principalmente em membros inferiores, mas o edema generalizado também é possível, neuropatia periférica. Então eu estou citando aí vários, né, fadiga crônica, demência. Estou citando aí para vocês vários correlatos aí em relação ao quadro clínico do hipotiroidismo. Finalmente, a gente vai ter que pedir um exame de TSH e T4 livre. Que padrão que nós vamos observar? Por exemplo, na tireoidite de Hashimoto, no hipotiroidismo vinculado à tireoide, o hipotiroidismo chamado primário, o TSH vai estar alto, porque a hipófise vai tentar estimular a glândula tireoide a produzir mais hormônio, que por sua vez estará baixo. O T4 livre estará baixo. Então, no hipotiroidismo primário, o TSH está alto e o T4 livre está baixo. Existe uma condição chamada de hipotiroidismo subclínico. O hipotiroidismo subclínico acontece quando o TSH está alto, mas por ele estar elevado, ele ainda consegue estimular a glândula tireoide a produzir o hormônio T4 e T3 de forma normal. Então, no hipotiroidismo subclínico, o TSH é alto e o T4 livre ainda é normal. O T4 livre que varia aí de 0,9 a 1,8, 1,9, e o TSH que varia no seu normal de 0,5 a 5, ou seja, TSHs elevados acima de 5, T4 livre reduzido de 0,8 para baixo, ou T4 livre normal de 0,9 a 1,8, 1,9. Né? Existe, como a gente falou, né, as causas hipofisárias e hipotalâmicas, que evidentemente o TSH estará baixo e o T4 livre também estará baixo, mas essas causas secundárias e terciárias não são tão comuns como o hipotiroidismo primário, ocasionado aí pela tiroidite de Hashimoto ou pelo bócio endêmico, né? É de bom tom a solicitação do anti-TPO, antitiroglobulina, se quiser solicitar o TRAB bloqueador também, né? Mas o anti-TPO para identificação da tiroidite de Hashimoto. A presença do anticorpo anti-TPO indica a autoimunidade da tiroidite de Hashimoto. Entretanto, né, um estudo até que foi feito por mim em algumas subpopulações, como, por exemplo, pacientes com AIDS, existem um nível muito alto de pacientes com tiroidite de Hashimoto e com anti-TPO normal, devido à imunossupressão. O que a gente acaba fazendo, né, é o ultrassom, e essa ultrassonografia acaba mostrando uma glândula heterogênea, ou seja, infiltrada por linfócitos, com presença de tiroidite. Muitos de vocês devem ver no ultrassom de glândula tireoide a presença dessa glândula heterogênea, marcando o processo de tiroidite, né? Então, esses exames complementares geralmente são solicitados como divisores para o hipotiroidismo primário e hipotiroidismo subclínico. Em relação ao tratamento, hipotiroidismo subclínico, a gente só trata nas seguintes situações. Paciente tem um TSH maior do que 10. Paciente tem um bócio aparente, um aumento da glândula tireoide. Esse paciente tem algum correlato clínico de hipotiroidismo, ele está sintomático, ele está com fadiga crônica, ele está com dislipidemia, ele está com hipercarotenemia, ele está com neuropatia periférica, ele está demenciado. Esse paciente é uma criança que, se você deixar um hipotiroidismo subclínico numa criança, ela vai acabar desenvolvendo um QI menor, tendo problemas no neurodesenvolvimento. Esse paciente é uma gestante que pode estar prejudicando a formação do seu feto. É um paciente que é atleta, que precisa de alta performance, não pode ter uma alteração nem subclínica sequer. É um paciente com queixa psiquiátrica, como um quadro depressivo. Todos esses indivíduos com hipotiroidismo subclínico devem ser devidamente tratados. E o hipotiroidismo clínico, né, com TSH elevado e T4 livre reduzido, deve ser sempre tratado. Quais são os medicamentos que a gente utiliza para tratamento do hipotiroidismo e como que eles devem ser administrados? A gente usa a levotiroxina, que é o T4, certo? Que hoje em dia tem doses das mais diversas possíveis. Temos doses de 12,5, doses de 25, doses de 38 microgramas, doses de 50.
67, 88, 100, 125, 113, 150, tem várias doses hoje, tá? Essa levotiroxina, ela deve ser administrada pela manhã em jejum, porque o alimento interfere, né, na absorção dessa levotiroxina. Lembrar, né, que a dose da levotiroxina não são miligramas, são microgramas. E o micrograma é 1/1000º de 1 grama. Qualquer coisa pode afetar a absorção, inclusive alimento. Então ela deve ser tomada pela manhã em jejum. Muita gente, né, não gosta dessa questão de ter que acordar de manhã e ficar 30 minutos sem comer para tomar o seu remédio, né? Já existe um estudo aí de 2 anos atrás dos franceses mostrando que pode ser utilizado também antes de dormir, né? Porque a pessoa, lógico, quando ela vai estar dormindo, ela não vai estar se alimentando. Muita gente também levanta de madrugada para fazer xixi e já toma lá o seu hormônio tiroidiano e já fica livre de uma vez, né? Lógico que esse paciente vai ter uma dose ideal. Geralmente as doses ideais em adultos elas ficam entre 1,2 e 1,7 microgramas por quilo de peso. Os idosos acima de 65 anos geralmente se controlam com doses 20% menores, em torno aí de 1,4, 1,2 micrograma por quilo de peso. E, naturalmente, idosos e pessoas com cardiopatia devem ter a sua dose aumentada de 25 em 25 microgramas progressivamente no intervalo aí em torno de 2 a 4 semanas. Então tem que ser aumentado devagar, porque às vezes você corrige o hipotiroidismo muito rápido, com uma dose muito alta, e o paciente apresenta logo depois um evento cardiovascular agudo, um infarto agudo do miocárdio, desencadeia uma angina instável, desencadeia um acidente vascular encefálico. Então, em pacientes cardiopatas, e coronariopatas e vasculopatas, assim como pacientes idosos, a dose tem que ser aumentada progressivamente até chegar ao ideal. E, inicialmente, o paciente deve fazer exames a cada 8 a 12 semanas em relação ao seu TSH e T4 livre para ver se atingiu a meta. A meta, no geral, do TSH é entre 1,5 e 3,5. Tá? Em idosos existe uma grande discussão se você pode permitir valores de TSH até 6, mas muitos dizem que isso atrapalha a parte da neurocognição, né, dos idosos, tendo uma meta em torno de 3,5 também para idosos, e outros dizem que pode aumentar aí um risco de evento cardiovascular e tem uma dose permissiva até 6 de TSH. Então, esses exames têm que ser feitos e essas doses desses medicamentos têm que ser ajustadas com frequência. Existe um grupo que não ajusta nem a pau, tá? Você vai aumentando a dose aí do T4 e não consegue ajustar. A gente tem estudos, né, mostrando que existem polimorfismos nesse gene da desiodase, essa enzima que converte o T4 em T3, né? E essas pessoas com esse polimorfismo da desiodase talvez precisem de uma pequena dose de T3 junto com o seu T4. Nos Estados Unidos, nós temos formulações T4 e T3. No Brasil, a gente não tem. No Brasil, a gente só pode manipular esse T3, né? Então, fiquem super atentos com esses pacientes que não corrigem sintomas, não ajustam resultados de exame, mesmo com doses elevadas de T4. É evidente que você tem que estar avaliando se eles estão utilizando a levotiroxina da forma correta, diariamente, se estão mantendo o jejum adequado, né? Para a gente poder saber se isso não é um problema, na verdade, em relação à tomada, e sim um problema em relação à farmacocinética desse medicamento. E é evidente, né, nas outras causas de hipotiroidismo, o bócio endêmico é tratado com reposição e suplementação de iodo, né? E as outras causas específicas também são tratadas dessa maneira, com um tratamento específico. Bom, espero que tenham gostado do Papo MedCode de hoje sobre hipotiroidismo. Um abraço e até a semana que vem.